Chevrolet Agile. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tá com medo da revenda, tá na dúvida se é um bom carro, se a manutenção vai caber no seu bolso? Então vem comigo que eu vou trazer nesse vídeo um raio-x completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção desse carro. Vamos falar aqui de documentação, desvalorização, lista de peças de trocas preventivas periódicas, vamos falar de consumo, lista de equipamentos, parte mecânica, pontos de atenção, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. O Agile aqui em análise é na versão LTZ top de linha, com motor 1.4 8 válvulas flex e câmbio manual, ano 2013. E vamos começar falando aqui dos custos para você adquirir um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo aqui vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio negociado por vendedores particulares, tá? Em R$ 30.303. Olha que valor legal aí para um carro 2013. Já a tabela FIPE um pouco mais alta, R$ 35.506, mas ainda assim eu diria um carro interessante de você pensar na faixa dos 35 mil. E uma vez adquirido o veículo desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E se ele não tiver as placas Mercosul e você estiver adquirindo esse carro de um outro município, você também vai precisar colocar essas placas. Em média aqui na minha região está R$ 300. Então já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai pagar num carro desse R$ 36.039,74. E como que são os custos para você mantê-lo por ano com relação a documentos? Falando aqui primeiro de IPVA, que aqui em Minas está sendo recolhido 4% da tabela FIPE, mas não da tabela FIPE desse ano, e sim sobre a tabela FIPE do ano passado, que estava em R$ 28.168. Então 4% desse valor, R$ 1.126,72. Taxa de licenciamento, esse ano aqui também teve um reajuste no meu estado, está em R$ 135,95. Seguro, considerando que uma média de 5% da tabela FIPE não deve fugir muito desse valor para um carro desse, vai ficar em R$ 1.775,30. Mas tenha em mente que este é um valor médio. Dependendo da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, da sua idade e se você já tem bônus ou não, este valor aqui pode ser maior ou menor. Então fique ligado. Falando agora de depreciação, o valor dele há 3 anos atrás era R$ 29.212. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.098. Em percentual dá 5,91%. Então é um carro que, apesar de ter ficado um pouco esquecido ali no mercado durante um tempo, agora está sendo um carro até bem procurado no mercado de usados, bem valorizado. Então, somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa valorização, ou melhor, inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 939,97, o que dá por mês R$ 78,33. Bem barato de manter um carro desse aí por ano com relação à documentação, não é verdade? Mas vamos ver se isso continua dessa forma quando falarmos aqui de manutenção preventiva. Como fica o preço das peças aí de trocas periódicas desse carro? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui das pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Cobrec vão ficar em R$ 154. Mas tenha em mente que para esse carro, e nesse ano modelo aqui, tem 2 modelos que são aplicáveis.
essa pastilha aqui de código N358 é a que está aparecendo o valor para vocês. Tem um outro modelo de código N377, que se for o caso do seu carro, vai ficar em R$ 115, um pouco mais barata. Então, na hora de trocar, tire a peça, verifique com o seu mecânico, veja lá o modelo certinho para não comprar peça errada. Agora, falando de discos de freio, os dianteiros aqui da Fremax, o par, está em R$ 248. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 96. São sempre bem baratas aí para esses motores da linha GM, família 1, família 2. Agora falando de pneus, medidas 185/60/15, cotei aqui os Michelin Primacy 4. Vão ficar em R$ 1.916 os 4 pneus. Óleo de motor, recomendação da Chevrolet aqui é o 5W30. E esse motor pega 3,5 litros com a troca do filtro. Então cotei 4 litros de um Acedelco 100% sintético com API SN. Vão ficar em R$ 216. Correia de acessórios, né? A correia Poly V da Gates, sem o tensor, só a correia, R$ 48. Bem barata também. Da mesma forma que o kit de correia dentada, também da Gates, e aqui já com tensor incluso, R$ 202. Falando agora de filtros, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 29. Filtro de óleo, R$ 21. Filtro de combustível, R$ 22. E o filtro do ar-condicionado, R$ 38. Filtros também para a linha GM, geralmente são bem baratos. Amortecedores, os 4 da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, vão ficar em R$ 985. Também bem baratos para essa carroceria aí que deriva lá do Corsa B, mesma plataforma. Então amortecedores também não poderiam ficar muito mais caros num carro desse, não é verdade? É um carro de transmissão manual, então não falarei aqui da troca do fluido de transmissão. Então somando a cesta de peças aqui do Agile, vai ficar em R$ 3.975. Eu diria um custo bem razoável considerando a categoria desse carro aqui. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor flex, mas cotei aqui com gasolina, que está a R$ 6,99 o litro aqui na minha região. Baixou consideravelmente de preço aí nos últimos dias. Tomara que continue baixando da agora para frente, não é verdade? Esse é um carro que tem um tanque de 54 litros, então você vai gastar R$ 377,46 para enchê-lo. E como é o consumo? Falando aqui em dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 6,5 no etanol e 9,4 na gasolina. Já na estrada 8 no etanol e 11,5 na gasolina. Eu diria que para um 1,4 tá um carro até beberrão. Mesmo na prática você conseguindo números um pouco melhores, não deve passar muito aí dos 13,5 na estrada com gasolina. E ainda falando aqui de combustível, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol, na cidade esse carro pode rodar 351 km, com gasolina 508. Já na estrada com etanol, 432 km, com gasolina 621. Autonomia na média razoável, é um tanque de 54 litros, o consumo não é dos melhores, mas dá para fazer uma viagem aí mediana sem ficar parando muito para abastecer. Mas vamos falar agora de equipamentos. Nessa versão top de linha, né, a LTZ, de série ele já conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, um diferencial desse carro, assim como os faróis com acionamento automático, também bem-vindo num carro desse, dupla airbag frontal e ABS, e faróis e lanternas de neblina. E o único opcional disponível aqui para essa versão seria o câmbio automático, né? Ou melhor, automatizado, EasyTronic, que eu não recomendo que se pegue nessa versão. É um câmbio não tão resistente, tão confiável, que deu vários problemas aí, principalmente na parte da mecatrônica. Então, vá de câmbio manual para não ter maiores problemas. Falando aqui na parte de som, é um sistema com CD, USB e Bluetooth. Faltou aí uns comandos no volante, mas até bem condizente aí, pelo menos a conexão Bluetooth atende bem para os dias atuais. Mas falando agora de parte mecânica, conhecidíssimo motor GM Família 1, o Econoflex, não é nem aquele evoluído do Onix, né? SPE4, aqui é o raizão mesmo, 1.4, 8 válvulas, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, mas já é um comando ali acionando balancinhos roletados, então já tem um trabalho aí de redução de atrito para melhorar um pouco a eficiência desse conjunto. É um motor que gera 97 cavalos na gasolina e 102 no etanol, de torque 3,2 kg na gasolina e 13,5 no etanol, números adequados eu diria para 1.4 de 2 válvulas por cilindro. É um carro até consideravelmente leve, 1.075 kg, então a relação de peso-potência ficou em 10,5 kg por cavalo.
O consumo poderia ter ficado um pouquinho melhor, considerando esses números aí de peso e potência, mas tudo bem. Porta-malas, 327 litros de capacidade, é um hatch, não espere porta-malas bem maior. E esse carro usa o câmbio manual de 5 marchas, o F15/5WR, de relações um pouco mais alongadas, tem um motor um pouco mais elástico, carro mais leve, dá para trabalhar com as relações um pouco alongadas ali para tentar priorizar novamente, eu digo, né, o consumo de combustível, principalmente na estrada, mas fica apenas na média. Mas é um câmbio bem competente, confiável, que não quebra com facilidade. Suspensão é simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, como manda a cartilha de um carro aí mais de entrada, um carro mais compacto um pouco. E o sistema de direção ainda é hidráulica. Ali em 2013 estava começando a popularizar as direções elétricas em carros de categorias superiores. Depois viria equipando carros mais de entrada, mas aqui ainda um competente conjunto hidráulico, sem maiores relatos de problemas também. Como pontos positivos principais desse carro, né, já que falei aqui do conjunto da direção hidráulica, que é muito bom, bem resistente, fala aqui também da robustez mecânica do motor e câmbio como um todo. Motor de peças simples, baratas, de fácil acesso e de boa resistência mecânica. Tem uma concepção de projeto um pouco mais antiga, visando a durabilidade, e isso é muito bom para os dias atuais. É um carro também que tem um espaço interno consideravelmente bom para os padrões aí da sua categoria, assim como a lista de equipamentos também não deixa a desejar, e tem até alguns itens interessantes, eu diria. Como pontos de atenção, o desempenho desse carro é apenas razoável, não espere respostas muito rápidas ali do motor, em retomadas de velocidade, em ultrapassagens, faça tudo com um pouco mais de calma. Ainda é um motor 1.4, bem compacto, fique ligado. Consumo, como já falei, não é dos melhores. O design também é de gosto duvidoso, muita gente não gostou do desenho da carroceria, principalmente ali da parte da frente. Esse carro teve um facelift, tentou melhorar um pouco esse visual, conseguiram de certa forma, mas ainda assim já estava um pouco ali deixado de lado pelo mercado, mas, repito, design é gosto pessoal. Mas não dá para negar que isso fez esse carro perder um pouco de mercado, desvalorizou um pouco mais frente aos seus concorrentes na época, porém hoje aqui, como estamos vendo vários carros aí subindo muito de preço, talvez nem sempre aquele carro mais bonito seja a melhor opção, ou aquele carro mais procurado no mercado subiu ainda mais de preço, né? Muita gente está procurando aí uma relação de custo-benefício e abrindo mão um pouco do design hoje em dia. Então, está sendo um carro até bem procurado para os padrões de hoje, mas no passado não tão distante já foi mais desvalorizado. E mais uma justificativa para essa desvalorização é com relação às peças de acabamento internas e externas. Eram exclusivas do Agile e da Montana, né? Caminhonete derivada desse carro. Então ali faróis, para-choques, lanternas, principalmente ali parte traseira, né? Que esses dois carros se diferenciam, acabam sendo um pouco mais difíceis de serem encontradas e, consequentemente, as peças são um pouco mais caras. Existem relatos de falha no sensor do pedal da embreagem. Se isso acontecer, o primeiro sintoma que você vai observar é o controlador de velocidade parando de funcionar. Geralmente vai ser por causa desse sensor. E em conjunto com essa falha também vai acender a luz de injeção no painel. Então fique atento. Mas tirando isso, sem maiores relatos aí de problemas crônicos, principalmente na parte mecânica. Porém, é um carro péssimo em relação à segurança. No Latin Cap de sua época, ele tirou 0 estrelas para adulto e apenas 2 para criança. Como eu já disse, é um carro montado sobre uma plataforma bem antiga, do Corsa B, a plataforma GM 4200. Para os padrões da época até que atendiam, mas para um carro 2013, que ficou aí no mercado por mais alguns anos, não seria o mais ideal. Foi uma economia de custos aí na hora da produção, mas que também cobrou seu preço na hora da segurança. Então, fique atento, não é um carro seguro em caso de colisão. Mas e você, compraria um Chevrolet Agile? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, fazendo um levantamento aqui completo dos custos para você adquirir e manter aquele carro que você está pensando em comprar. Então talvez já esteja lá o vídeo do carro que você precisa assistir para acabar de tomar sua decisão da melhor forma e escolher o próximo carro para sua garagem. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.